Segunda-feira, agora é 7h50 da manhã, tô indo pro escritório e nós estamos passando por uma fase de muitas mudanças dentro da agência e o processo de mudança sempre dói, sempre é muito doloroso, né? Não só para mim, que sou proprietário, mas também para todo mundo de dentro da agência, para todos os colaboradores e tudo mais. A gente está numa fase de buscar escala. Eu brinco que depois da fase que eu saí do quarto da casa dos meus pais para começar a trabalhar com digital, a fase de sair da casa deles, na verdade, né, que foi o período em que eu tinha grana zero, equipamento zero e tinha que fazer acontecer, essa é a fase mais difícil que a gente passa da agência. E quando eu falo fase difícil, não é fase difícil financeira, não é fase difícil de ou vai ou racha, mas é uma fase de escala. E fase de escala é muito difícil porque é um momento onde a gente testa muita coisa, onde a gente erra muito e todo erro é muito doloroso, mas serve como aprendizado. E é um momento onde a gente está encontrando qual é a veia, encontrando qual é o gargalo, encontrando qual é o funil, né? Eu sempre brinco que a gente está um funil de mudar a realidade de todo mundo de dentro da agência, né? Então só nesse ano, para vocês terem uma ideia, a gente deixou de ser uma agência somente de marketing digital para negócios e virou uma agência de coprodução também. Agora a gente está migrando 100% para coprodução, a gente atende pouquíssimos negócios, então são muitos ajustes que a gente faz. E para vocês terem uma ideia, uma coisa mínima, só que de quem abriu uma empresa do zero, com zero investimento e zero processo. A gente não herdou nada, eu não herdei nada. Que é basicamente, quando a gente foi para o primeiro escritório da agência, eu tinha um estagiário. E aí, como o estagiário não ganhava muito bem, a gente não tinha muito dinheiro para pagar estagiário na época, colaborador em geral, só tinha um estagiário, o horário era das 10 às 5 da tarde. E isso foi ficando. E hoje, o nosso horário era das 10 às 5, então é um tempo muito pequeno de trabalho. E aí, agora nós mudamos, e a partir de hoje, né, para todos os colaboradores, o horário passa a ser das 8 às 5 da tarde, né, que é um horário que a gente ganha mais 2 horas que fazem muita diferença. Para mim isso não muda nada, porque eu já vou pro escritório nesse horário sempre, com os líderes também, mas para a maioria da agência isso muda. Então, isso acaba acaba sendo um processo mais difícil, porque, né, os colaboradores acabam que sentem esse processo, né? Mas todos estão dentro da cultura e todos estão buscando os mesmos resultados. Mas assim, o legal é que eu brinco com as pessoas e falo que essa é a fase mais difícil da agência, né? Que é a fase de escala, mas é uma fase gostosa, porque a gente já tem resultado, né? Hoje eu tenho resultado previsível, os nossos contratos são contratos de high ticket, de recorrência. Então eu sei o quanto eu vou ter de faturamento no mês que vem, de forma... não é nem de forma previsível, é de forma garantida, né? E o variável, claro, que são as comissões que nós temos das coproduções, a gente busca uma previsibilidade, mas é difícil, mas a gente está buscando uma previsibilidade, e a gente está buscando escalar com isso. Mas um resultado como agência, que paga todas as nossas contas, que põe dinheiro no nosso caixa, que paga tudo que a gente precisa e que ainda assim nos gera bastante lucro, isso a gente já tem garantido, que são os nossos contratos de recorrência, que são contratos de high ticket. Então, por mais que eu fale que seja a fase mais difícil, desde que eu saí, desde a fase que eu estava na casa dos meus pais, lá no quarto deles, sem nada, trabalhando, ainda hoje nós temos uma equipe, ainda hoje nós temos muitos equipamentos, ainda hoje nós temos um escritório, ainda hoje nós temos resultados garantidos que pagam todas as contas. Naquela época não tinha nada, só tinha um sonho. E ó, já nesse começo de vídeo, para valer seu like, eu quero deixar 2 insights aqui para vocês. O primeiro deles é: toda mudança dói, mas toda mudança é necessária. Você precisa mudar para conseguir virar teu jogo aí, para conseguir gerar resultado dentro da tua vida, tá? Fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, por mais que você já tenha resultado, assim como eu já tenho resultado, eu preciso mudar muitos hábitos, eu preciso mudar muitas coisas dentro da gestão da minha empresa para que eu consiga escalar, para que eu consiga gerar mais resultado ainda. Então, isso é primordial. E você na sua vida, tendo ou não resultado, entenda que mudança é sempre dolorido, mas é sempre necessário. E olha, eu tô falando e manobrando, hein? Você vê que o cara, quando o cara é o toque, ele é o toque. E o segundo insight que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não tem outro caminho. Você precisa roer o osso.
Não existe resultado do dia para a noite. Não tem outro caminho. Tá difícil? Você tá no caminho certo. Ainda que demore, o resultado vai chegar. Porque eu tô bem tranquilo com tudo isso. A gente tá roendo o osso, porque a gente quer encontrar a fórmula para escalar. Mas eu tô muito tranquilo, deito todos os dias a cabeça no travesseiro, muito tranquilo. Por quê? Porque eu sei que a gente tá no caminho certo e que ainda que demore, o resultado ele é inevitável. Pô, e olha o que eu falo pra vocês aí, gente. Por mais que eu fale que seja a fase mais difícil desde que eu saí do quarto da casa dos meus pais, ó, eu sempre sonhei em trabalhar com essa vista aqui. Eu tô no melhor ponto da minha cidade, que é de Sorocaba. Aqui vai saber. Está no melhor ponto comercial da cidade, sempre foi meu sonho isso. E nós estamos aqui. Ou seja, por mais que seja difícil, ainda é muito mais fácil do que quando eu estava na casa dos meus pais. Eu sempre penso nisso, sou sempre muito grato. Ó, tem um dos livros dos nossos clientes que fala muito sobre isso que eu falei para vocês no começo desse vídeo, que é sobre mudança, né? Um livro do José Luiz Tejon, indico para vocês esse livro, inclusive, um dos nossos clientes e experts, que é O Poder do Incômodo. Aqui ele fala sobre como utilizar as insatisfações ao nosso favor, né? Para que a gente possa ter uma vida de realizações. E aqui fala muito sobre... É um livro super intuitivo e fala muito sobre como mudanças e como o caos pode fazer as pessoas crescerem demais. Indico para vocês. Leitura é primordial. Vocês sabem o que eu acho sobre isso. O Arthur Rufino é filho do Geraldo Rufino e ele tinha um desmanche que era JR Diesel, né? Então, o que ele poderia ter feito? Ele podia ter seguido o fluxo tradicional, feito o básico e mantido o negócio como sempre foi. Afinal, ele era um herdeiro, né? Ele podia só manter do jeito que estava e estava tudo certo. Eles não eram multimilionários, mas, pô, tinha uma empresa, tinha uma vida legal. Só que ele decidiu pensar diferente. Ele transformou a empresa em um case nacional. A JR Diesel é um case nacional e internacional também. Ele digitalizou todos os processos, criou impacto ambiental positivo, atraiu investidores e virou referência em inovação com propósito. Hoje o Arthur é mentor, referência no mercado e usa o próprio negócio para inspirar outros empreendedores a crescer com propósito e lucro. Por quê? Alguém sabe dizer o porquê? Ele pensou no futuro, gente. Ele pensou a longo prazo. E esse é um dos maiores problemas da nossa geração. E eu falo da nossa geração porque todo mundo aqui tem a mesma faixa de idade. Mas a nossa geração está acostumada a pensar muito no hoje. A nossa geração está acostumada a pensar muito no agora, sabe? É importante pensar no agora? É. Mas a gente precisa pensar a longo prazo. A gente precisa pensar no futuro. Eu sempre gosto de me colocar como exemplo, porque daí eu não estou falando de outra vida, estou falando da minha e eu sei o que eu vivi. Muita gente boa, eu sempre falo isso, muita gente boa que tinha mais técnica, ficou no meio do caminho porque estava pensando em resultado rápido. Estava pensando em resultado amanhã, em resultado depois de amanhã, queria mudar de vida do dia para a noite. E aí, chegou um tempo que não aguentou, desistiu. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu deveria pensar a longo prazo. Então, esse é um dos propósitos, um dos valores que eu quero que a gente leve aqui. Pensar a longo prazo, gente. Vocês precisam ter pensamento a longo prazo. Do que é bom a longo prazo, não do que é bom agora, amanhã, mas do que é bom a longo prazo, o que nós estamos construindo. E essa história que eu trouxe do Arthur é para dizer o seguinte: o cara transformou a empresa do pai dele, velho. Ele transformou a empresa do pai dele, transformou a vida dele, da família dele, do pai e de todo o ecossistema. Então, de herdeiro, ele foi para transformador. Foi ele que fez o jogo virar. Ele que fez a JR Diesel ser referência. Ele que fez o Geraldo Rufino se tornar referência. Por quê? Porque ele pensou no futuro, ele pensou para frente. Ele não pensou se vai dar resultado hoje. Ele pensou no que ia dar resultado para ele amanhã. Ele pensou no que ia dar resultado para ele no futuro. E isso fez com que ele mudasse a realidade dele e da família dele abruptamente. Porque pensou no futuro. Pô, quanta coisa que se faz em pouco tempo, né? Eu brinco que eu devia ter mais horas no meu dia, mas agora é 11 da manhã. Eu já fiz 2 reuniões de alinhamento, já fiz reunião de cultura, que é um papo semanal que a gente tem na agência. Toda semana tem reunião de cultura, é um papo muito importante. É onde a gente alinha propósito, onde a gente alinha
o que a gente espera de cada colaborador, onde cada um fala o que está sentindo também. É um papo muito legal de feedbacks e reforço positivo, que é primordial para a gestão da agência, né? Principalmente que a gente trabalha muito com propósito lá. E agora eu tô indo treinar. Treino das 11h10 até meio-dia 10, depois volto pro escritório. Cara, e essa semana eu perdi um torneio e foi dolorido, viu? Perdi um torneio que me deu raiva. E não tem outro caminho, né? Assim como nos negócios, no esporte, a gente precisa fazer a mesma coisa. Precisa treinar mais, se dedicar mais e melhorar. E é isso, tenho um treino agora e depois eu tenho outro treino às 7 da noite. Hoje eu vou treinar 2 vezes. Bora que bora, tenho objetivos com torneios. Essa semana tem um torneio no sábado, que é meu aniversário, e eu quero ganhar ele, né? Então, bora treinar. Pronto, galera, treino feito. O sol tá jogando ainda. E é isso, bora voltar pro dia. De modos de utilização de cada rede social. Ou seja, como cada rede social precisa ser utilizada para gerar resultado. Não adianta a gente achar que a gente vai replicar conteúdo do Instagram, no TikTok, achando que vai funcionar. Ou que a gente vai replicar conteúdo do YouTube no LinkedIn e vai funcionar. Cada rede social tem o seu papel e cada rede social, consequentemente, tem o seu modo de utilização. E a gente precisa entender qual que é o papel de cada rede social dentro do funil que a gente está utilizando e como a gente vai extrair o melhor de cada rede social utilizando os melhores tipos de conteúdos possíveis, tá? Porque uma coisa que a gente fala é o seguinte: às vezes o mesmo conteúdo funciona de modos diferentes, só que em formatos diferentes, em plataformas diferentes. Então vamos supor, a gente pega um conteúdo que fala como comer maçã sem quebrar o dente, por exemplo, um exemplo bem superficial. Se a gente fizer ele em formato de carrossel, pode não funcionar no Instagram, mas vai funcionar no LinkedIn. Se a gente fizer ele em formato de vídeo curto, pode funcionar no TikTok. Se a gente fizer um vídeo curto, mas um pouco mais aprofundado, pode funcionar no Instagram. Ó, a gente acabou de fazer nosso treinamento de utilização de redes sociais. E por que a gente sempre deixa gravando esses treinamentos? E a gente grava todos os treinamentos que a gente aplica aqui dentro da agência. Por quê? Primeiro porque tem colaboradores que às vezes não podem estar presentes, que é o caso de hoje. Tem colaborador que não pôde estar presente, então depois ele assiste. Segundo, para que as pessoas possam assistir e reassistir. Então, poxa, eu acho que eu posso reassistir para utilizar em tal área. A pessoa vai e reassiste. Em terceiro lugar, a gente grava esses treinamentos porque a gente deixa eles todos numa plataforma, né? A gente tem parceria com a Eduz, então a gente deixa na Eduz. Todo novo colaborador que entra na agência, ele, antes de passar por qualquer processo, por qualquer área, ele assiste o treinamento para ele entender como funciona, né? Claro que não são todas as áreas que são assim, não são todos os colaboradores, porque são posições específicas, são treinamentos específicos, mas daí eles têm uma lista de aulas para assistir e já estarem capacitados para iniciação do trabalho. Vai! Bravo! Galera, após o segundo treino da noite, agora 9 da noite, esse é o look aí no mercado. Vida adulta é isso. Agora, ir rapidinho no mercado, sorte que eu moro do lado, comprar algumas coisinhas que eu preciso comprar pra semana. E é isso, cansado pra caramba. Pô, hoje foi um dia cansativo pra caramba, tô muito cansado. Agora é 9h03 da noite e eu tô indo no mercado fazer o que um adulto precisa fazer: comprar comida, comprar coisas pra lavar roupa.
E é isso, sair da casa dos meus pais cedo foi uma das coisas que eu fiz que mais me fizeram crescer na vida. E é uma coisa que eu recomendo pra você que tá aí começando a vida e quer viver o extraordinário. É dolorido, mas é muito importante. Isso, eu moro pertinho do mercado, então fica mais fácil. Mas hoje é um daqueles dias que, cara, eu tô cansado demais. O dia começou 7 da noite e, pô, não acaba nunca, já é 9. E eu tô cheio de coisa pra fazer. E amanhã tem muito mais. Mas é isso, bora. Tudo vai valer a pena. Eu tava refletindo, né? Foda ser um cara que se cobra pra ter alta performance em absolutamente tudo. Pô, quando eu comecei a jogar beach tênis, eu queria ser queria me tornar um atleta de beach tênis, queria ficar bom no esporte. Beleza, fui lá, comecei a treinar todos os dias, me tornei um bom jogador. Agora é legal, faço o jogo que todo mundo assiste, todo mundo me vê jogar, ganho vários torneios, me sinto bem em quadra, é legal. Aí, pô, é legal pra caramba também poder comprar o que eu quero, comprar sem ver preço, ter muito mais dinheiro que a maioria das pessoas da minha idade. Pensar que trabalhar pra construir um império, mas tem que roer o osso demais. E é isso, você quer viver extraordinário, você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não faz, né? Aí, pessoal, 8 da manhã hoje, já tô partindo pro escritório, olha que legal. O pássaro fez o favor de dar uma bela cagada aqui no meu carro. E eu fiz o favor de ligar o limpa-brisa aqui. E aí eu completei a cagada dele. É isso aí, 8 horas. Ontem o dia acabou 11 da noite. Bonde dos acorda cedo e dorme tarde. É isso aí. Comecei no digital no boom, né? Em 2020. E eu acredito que todo mundo que começou no digital naquela época começou com a mesma coisa, né? No mercado de afiliado, né? E o que era atrativo naquela época era a tal da liberdade geográfica. Nossa, como as pessoas falavam de liberdade geográfica. Você precisa construir duas liberdades, a liberdade financeira e a liberdade geográfica. Tipo, eu não sei porque que os caras falavam disso em curso técnico, né? Que você ensina algo pra pessoa. Falavam sobre liberdade, né? Mas beleza. Era o mercado da época, era o que vendia na época, né? E eu lembro que é óbvio que aquilo me atraiu, como atraiu a maioria das pessoas, né? Mas muito cedo eu percebi que não era bem assim que funcionavam as coisas. Eu percebi que essa liberdade geográfica, ela era um pouco mais difícil de ser conquistada. E que a liberdade geográfica, ela tá não só no digital, mas ela tá no empreendedorismo em geral. Todo mundo que é empreendedor, que não tá preso no operacional, tem liberdade geográfica, pode trabalhar de onde quiser. Afinal, as tarefas estão delegadas, né? Mas logo no início eu percebi que o mercado digital que seria sólido, não seria o mercado de afiliados. E que sim, eu teria que trabalhar que nem um camelo para conseguir fazer as coisas acontecerem e gerarem resultado. E desde então foi assim. Eu entrei pro mercado de agência, né? Abri minha agência sozinho, do quarto da casa da minha mãe, sem computador, sem nada, só com meu celular no começo. Parcelei meu computador em 18 vezes e fui indo. Fui pro primeiro escritório, com o primeiro colaborador, que eu praticamente dividi o faturamento da agência com ele, porque a agência não faturava nada. E a gente foi escalando até se tornar hoje uma agência de coprodução, né? Atendendo os maiores especialistas do Brasil, gerando mais de 100 milhões de faturamento, né? Mas a gente tá no momento de escala da agência, então não tem essa de liberdade geográfica, não. Se eu quiser viajar amanhã, eu posso viajar, que as operações continuam. Como tem vídeo aí no canal que eu tava viajando, que eu tava descansando, porque a gente tava em outra época. Mas a gente tá numa fase agora de escala. Até a gente encontrar a escala, cara, a gente vai ter que roer o osso todo santo dia. É o que a gente vem fazendo. Ó, gente, quando eu chego no escritório, a primeira coisa que eu faço é a atualização no Trello, né? Então eu vejo todas as demandas que tem no Trello, tanto para mim quanto para toda a equipe. A equipe ainda tá chegando no escritório, ainda é 8h20 da manhã. E cheguei aqui no escritório com isso aqui, ó. Ó que legal. O pessoal ontem foi gravar conteúdo, né? Pro Marcelo Ortega, nosso novo especialista, que eu falei para vocês, acho que no vídeo passado ou retrasado. E mais um livrinho aí, best-seller, autografado de cliente da agência, de especialista da agência. Ó o Marcelão aqui, para coleção. Primeiro eu vou ler, depois que eu ler, vai para os livros autografados aqui.